Então agora vamos lá para o conteúdo do 8º ano, e o primeiro tema que a gente vai trabalhar é Introdução às Ideias Iluministas. Então, 8º ano, como eu sempre digo, temas muito importantes que acabam sendo um reflexo não só do pensamento, mas como dos ideais, das ideias e etc e tal, que nós vivemos hoje em 2024. Então, o 8º ano, ele vai trazer para a gente muitas respostas do que a gente acaba vivendo hoje em dia. Então, primeira aula, Introdução às Ideias Iluministas. O conteúdo que nós vamos trabalhar é o conceitos iluministas, principais ideias defendidas pelo iluminismo, alguns nomes importantes do iluminismo europeu. O objetivo é compreender as principais características do pensamento iluminista e os valores por ele defendidos. Então a gente já começa com uma imagem, sempre uma imagem clássica aqui, que mostra a Praça dos Três Poderes, aqui do Brasil, lá na cidade de Brasília, Distrito Federal, e ele vai trazer um questionamento aqui para nós, se você já viu a imagem da Praça dos Três Poderes. Há elementos na ilustração que sugerem a influência do iluminismo na concepção da arquitetura da praça. E aí ele pede para explicar, isso aí depois a gente vai ver mais para frente, quando a gente for aprofundando a questão do iluminismo, das ideias iluministas e principalmente da questão política relacionada a esse período, tá certo? Então, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o que era o absolutismo, uma revisão que está propondo aqui no material. O absolutismo foi um regime político que vigorou em muitos países da Europa, do século XVI ao século XVIII. No absolutismo, o rei, o monarca, acumulava as funções de governar o país, né, o Estado, decretar leis e de julgar os seus súditos. Então aí ele fazia a função do executivo, do legislativo e do judiciário. Ele escolhia quem poderia aconselhá-lo nos problemas do Estado, quem ocuparia cargos administrativos importantes e quem interferiria na economia com o estabelecimento de monopólios comerciais e como o aumento dos impostos. Então, estava ali na figura do rei, do monarca absolutista, todas as decisões do Estado. Então ele executava, ele legislava e ele julgava. Então por isso poder absolutista, né? Por isso o absolutismo, uma pessoa que tinha ali o poder de forma absoluta, tá certo? Seguindo aqui, então no Estado absolutista, todos eram considerados súditos do monarca, mas alguns súditos tinham uma série de privilégios, como os nobres e o clero dentro desse período. Membros da Igreja Católica em países como França, Espanha, Portugal e Áustria. Entre esses privilégios estavam a isenção no pagamento de impostos, a oportunidade de receber pensões reais na forma de dinheiro e a escolha de viver no palácio e de se tornar um cortesão, ou seja, ter a chance de desfrutar de todo o conforto e do luxo proporcionado pelos recursos financeiros acumulados pelos impostos. Então, a grande briga, a grande luta ali de poder era estar próximo do rei. Se você consegue vivenciar, se você consegue estar no palácio, você vai estar próximo ao rei. Então, era isso que as instituições e as pessoas buscavam nesse período. Para combater as ideias políticas do Estado absolutista, surgiu um movimento filosófico na Europa chamado Iluminismo. A intenção era incentivar que as pessoas refletissem e percebessem como era injusta a sociedade absolutista. Foi no século XVIII que as ideias iluministas ganharam força. Esse período ficou conhecido como século das luzes. Então, o que estava nas trevas, eles jogam luzes, iluminam tudo no período. Para os iluministas, a luz era um símbolo da razão, daquilo que está ligado ao intelecto, ao exercício do raciocínio e ao estudo da realidade. Então, aqui dentro dessas ideias começa também aquela
ideia de separação entre razão e fé, que na verdade não deve existir a separação entre razão e fé. O iluminista, a pergunta que eu jogo aqui para vocês, ele estava triste, né? Vamos falar assim, uma forma bem coloquial aqui, para que a gente entenda. Ele estava triste porque ele não estava bebendo das fontes do poder, ou realmente ele estava triste porque uma grande parte da população sofria injustiças, passava fome e etc. Quando esses tais iluministas assumem o poder lá na frente, eles vão trabalhar para que as injustiças sociais deixem de acontecer, ou só vai ser uma troca ali de sistema, troca de poder, troca de pessoas no poder, e as injustiças sociais continuam nessas sociedades, né? Então, a gente vai analisar muito isso também nessas próximas aulas, né? De forma muito crítica, porque esse iluminismo ele acaba sendo colocado num pedestal por muitas pessoas, então a gente vai levar alguns pontos críticos com relação a esse iluminismo. Ele veio realmente para romper injustiças, ou ele veio porque ele não fazia parte desse corpo que acabava bebendo nos palácios, nas cortes, né? Então vamos refletir sobre isso também. O primeiro nome que aparece aqui é de John Locke, 1632 a 1704. John Locke ganhou admiradores e discípulos entre os filósofos iluministas devido às suas ideias revolucionárias. Suas ideias incluíam a defesa da liberdade política e da igualdade de todos perante as leis. Para ele, os homens teriam direitos naturais, como o direito à liberdade, à vida e à propriedade. Ele também buscava o fim da sociedade de privilégios ligados ao nascimento. Com o tempo, essas ideias circularam pela sociedade europeia, influenciando as perspectivas políticas e sociais. Quando ele fala aqui privilégios ligados ao nascimento, é aquela ideia de que você nasceu nobre, você vai ser nobre e não vai ter diferenças na estrutura social. A sociedade é estamental, você não consegue ascender, você acaba também não retrocedendo. Você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Tá certo? Próximo aqui, Charles Louis II, o Barão de Montesquieu. Esse aqui é um cara muito importante, né? 1689-1755, foi um dos maiores filósofos iluministas franceses. Inspirado pelas ideias de Locke, escreveu o livro O Espírito das Leis. Então, depois eu vou ver se eu vou fazer um momento específico aqui, trazendo os pensadores iluministas, as suas ideias e as suas obras, os seus livros. Isso é um grande diferencial. Olha aqui, Montesquieu, você vai falar Montesquieu, tá? Qual foi a ideia dele? Ele trouxe essa divisão administrativa aí que a gente conhece, né? Política, essa divisão de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aonde ele escreveu isso? Tá aqui. O livro Espírito das Leis. Nesse tratado político mostrou a importância da divisão dos poderes políticos em executivo, legislativo e judiciário. Então, olha só, Montesquieu, divisão, legislativo, executivo, judiciário. Na onde está isso? No livro O Espírito das Leis. Então é muito interessante a gente ver o nome do pensador, qual era ou qual foi a sua ideia principal e aonde ele escreveu isso, qual o livro que está escrito isso. Depois eu posso trazer um momento específico com vários nomes aqui e trazer esses livros, alguns outros provavelmente vai aparecer aqui no material também, vamos ver só, né? Então, Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário, administração pública, elaboração das leis e execução das leis. Lembra lá da imagem da Praça dos Três Poderes? É onde está essas 3 esferas de poder aqui no Brasil. Então, o poder executivo é responsável pela administração e pela execução das políticas públicas. No Brasil são os prefeitos, os governadores e o presidente da República que possuem essa categoria de poder político. Tá? Então o material já está trazendo isso, então vamos já olhar com muito carinho. Poder
executivo, prefeitos, governadores e o presidente da República. Prefeitos ali na sua cidade, governador no seu estado e o presidente na esfera nacional, tá certo? Aí nós temos o poder legislativo, que é responsável pela elaboração das leis, no Brasil exercido pelos vereadores aqui nas cidades, os deputados estaduais no estado, os deputados federais, que são os representantes de cada estado lá em Brasília, no caso aqui no Brasil, e os senadores, que cada estado elege 3 senadores para representar os seus estados. Então nós temos 81 senadores dos 27 esferas ali das divisões do nosso país, tá certo? Já os deputados federais vai depender do tamanho do seu estado, né, do estado em que você vive. Por exemplo, o estado de São Paulo tem hoje 70 deputados eleitos, né? O maior estado aí que tem o maior número de deputados é o estado de São Paulo. O poder judiciário é responsável por colocar as leis em prática. No Brasil, essa modalidade de poder está submetida aos membros das justiças estadual e federal, como juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É importante destacar que a função do judiciário é de colocar as leis em prática. Então, o objetivo de um juiz, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles são chamados a algum caso, alguma situação, eles precisam ir até a Constituição, fazer a análise daquilo lá que está na Constituição, para ver se o exercício está sendo feito de forma correta, né? Se as pessoas que estão sendo ali colocadas a julgamento estão tendo as práticas corretas de acordo com a Constituição. Então, nada mais que ser um guardião da Constituição é a função dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui no Brasil, nos últimos anos, na última década, os ministros acabaram tendo muito destaque, principalmente na imprensa, no meio político, e isso acaba sendo um ponto negativo, porque quanto mais a gente conhece os ministros do Supremo Tribunal Federal, mais é um retrato de que o país não está muito bem. Quanto menos a gente conhecer os ministros do Supremo, quer dizer que menos eles estão trabalhando no sentido de corrigir algumas coisas que estão em desacordo com a Constituição, principalmente ligado aos agentes públicos das esferas aqui do Executivo e do Legislativo, tá? E aí é um trabalho do Executivo e do Legislativo querer fazer com que a população acabe tendo os ministros do Supremo de forma negativa. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí, para ver se a gente não está sendo massa de manobra dos políticos para que fiquemos contra os ministros do Supremo, que na verdade são os guardiões da Constituição. E se ele não for guardião da Constituição, ele não poderá estar lá, tá certo? Filosofia e literatura, olha só, o francês François-Marie Arouet, conhecido pelo pseudônimo de Voltaire, e o suíço Jean-Jacques Rousseau se tornaram, com o passar do tempo, os 2 nomes mais conhecidos do iluminismo, devido à preocupação didática que sempre manifestaram em seus escritos. O importante era fazer com que as ideias e reflexões filosóficas circulassem pela França e demais países. Dessa maneira, tanto um quanto o outro escreveram narrativas ficcionais que ajudaram a popularizar a importância da tolerância religiosa, da liberdade de pensamento, da educação do povo e denunciaram as injustiças sociais do antigo regime. Então, só lembrando, tá? Não que esses nomes que aparecem aqui, como eu falei lá atrás, acabaram sendo instrumento para querer o poder. Não. Pessoas que deteram o poder após o rompimento com a monarquia, né, pessoas que tinham ali as posses, o poder político, essas pessoas sim acabaram se aproveitando das ideias desses iluministas e não colocaram em prática, principalmente na questão da injustiça social, as ideias que foram trazidas por esses filósofos, tá certo? Então vamos ler o texto abaixo aqui. O
pensamento iluminista utilizou como meio de divulgação a enciclopédia, cujo primeiro volume foi publicado em 1751, uma obra de 35 volumes editada entre 1751 e 1780, organizada inicialmente por Diderot e Jean-Rond d'Alembert, com a cooperação de Charles-Louis de Seconde, ou Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire. Essa obra influenciou o pensamento ocidental. Segundo suas ideias, os homens nascem e são naturalmente iguais e livres. A vida em sociedade deve ser regida por leis, reguladoras da vida social e definidoras dos limites do indivíduo, e assim deve haver na sociedade igualdade de direitos e de oportunidades. Com o objetivo de contestar os costumes da sociedade europeia do antigo regime, as ideias desses filósofos desencadearam uma série de mudanças que impactaram o seu mundo e o nosso cotidiano. Então, a enciclopédia ela é fundamental nesse período, porque como as pessoas eram apartadas do conhecimento, precisava de um livro, de um local, de uma obra para que essas pessoas pudessem ir e tirar suas dúvidas. Hoje você vai lá no Google, digita a palavra e aparece tudo para você. Nessa época, a enciclopédia foi fundamental, então você vai ver lá o nome do Diderot e de D'Alembert e o livro A Enciclopédia na frente, que era para trazer explicações de ideias, de pensamentos, que naquela época as pessoas pudessem ter algum tipo de dúvida, certo? Passando aqui agora para mais uma ideia de John Locke, livro Dois Tratados sobre o Governo. Sendo todos os homens naturalmente livres, iguais e independentes, ninguém pode ser privado dessa condição nem colocado sobre o poder político de outro sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela qual uma pessoa pode sujeitar a sua liberdade natural é concordando com outros homens, revestindo-se dos elos da sociedade civil. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Naturalmente, os homens são livres e independentes. Ninguém pode ser privado dessa condição, nem colocado o poder político de outro sem o seu consentimento. Então, quando hoje a gente vai para as urnas e a gente escolhe os nossos representantes, está muito ligado a isso. A gente está fazendo parte de um sistema, a gente vai, vota, escolhe dentro de uma democracia quem vai ser o governante. Então, aqui, o que ele está querendo dizer é que quando você participa de um sistema como era na época a monarquia, em que é hereditário, que vai passando de família para família, que você não participa do processo, isso é um grande problema. É isso que John Locke está querendo dizer aqui para nós. Já Kant, Crítica da Razão Pura, ele vai falar assim: a nossa época é a época da crítica, a qual tudo tem que se submeter. A religião pela sua santidade, a legislação pela sua majestade, querem igualmente subtrair-se a ela, mas então suscitam contra elas justificadas suspeitas e não podem aspirar ao sincero respeito, que a razão só concede a quem pode sustentar o seu livre e público exame. Então aqui ele está querendo dizer que tanto a religião como o poder político da época, eles não estão dando o exemplo necessário para que as pessoas os sigam. Então é mais ou menos essa ideia aqui que o Kant está querendo trazer para nós quando ele nos fala isso aqui. Próximo, para concluir, para os iluministas, assim como para o pai do liberalismo, o inglês que os antecedeu, John Locke, os princípios do contrato social que garantem aos homens serem naturalmente iguais e livres relacionam-se à ideia de só se subjugar ao poder por acordo, consenso, ou seja, o contrário do que preconizava o absolutismo. Então a ideia absolutista tem que ser totalmente descartada. Um dos principais aspectos que definem o iluminismo consiste na utilização da razão como instrumento da libertação dos homens do jugo dos dogmas religiosos e da tirania dos governos absolutistas. Esse questionamento pode ser percebido no fragmento do filósofo alemão Immanuel Kant. Então, nesse primeiro momento, nessa aula de hoje, nós
buscamos compreender as principais características do pensamento iluminista e os valores por eles defendidos. Então a gente já sabe que eles eram contrários ao poder absolutistas e eles traziam uma ideia de liberdade. Percebemos a influência do pensamento iluminista nas bases que fundamentam a forma como nos organizamos socialmente hoje. Como que nós estamos organizados? Os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Então, uma série de outras informações ainda dentro dessa questão do iluminismo nós vamos tratar aqui nessas aulas. É a primeira aula aí das aulas do 8º ano e a gente vai mergulhar muito mais nessas questões do iluminismo ainda nessas próximas aulas, tá certo? Então, fiquem ligados aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.